Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no templo da nossa igreja e nós vamos começar a nossa escola dominical de hoje. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez e pela oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor. Mas antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero convidá-la para que nós oremos, nós tenhamos uma palavra de oração, pedindo que o Senhor abençoe a aula que nós vamos ter. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu paternal cuidado para conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dirigido, nos abençoado, nos sustentado, e apesar desses dias difíceis que temos vivido, nós podemos perceber a tua mão poderosa agindo na nossa vida, nos abençoando, cuidando de nós. Enfim, Senhor, queremos te dar graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Sem o Senhor nada somos e a lugar nenhum podemos chegar. Pedimos a Deus nesse instante em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para a aula que teremos da Escola Dominical, mais um capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Dá-nos a graça de estudarmos esses capítulos, de vermos as maravilhas da tua palavra, de entendê-las e, acima de tudo, praticá-las para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, nas nossas aulas da Escola Dominical. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, documento este feito no século XVII, na Inglaterra, na Abadia de Westminster, em Londres. Por isso esse nome, Confissão de Fé de Westminster. Eu tenho trazido essa data normalmente, que é para você fixar. Século XVII, 1643 a 1649. Então, hoje nós vamos estudar, dar continuidade, melhor dizendo, à Confissão de Fé. Dia de hoje, domingo, 5 de julho de 2020. Nós já falamos para vocês que esses são os símbolos de fé da IPB. A confissão, a Assembleia de Westminster produziu 6 documentos, dos quais a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, adota 3. E são esses que vocês estão vendo. A confissão de fé, que está feita em forma de capítulos, o Catecismo Maior, que foi escrito para os adultos e foi feito em forma de perguntas e respostas, e o Breve Catecismo, que foi feito para as crianças, que também está feito em forma de perguntas e respostas. Aliás, esse Breve Catecismo, ele é tão bom, ele é tão importante, vale a pena nós passarmos para as nossas crianças. Hoje mesmo, por exemplo, eu pedi para o meu filho, Daniel, ele começou a escrever e a ler as perguntas do Breve Catecismo. Eu combinei com ele, então ele vai escrever 5 perguntas por dia e vai ler essas perguntas. O Breve Catecismo tem 107 perguntas. São perguntas curtinhas, pequenas, melhor dizendo, e vale a pena nós passarmos para as crianças. O Daniel começou, a partir de hoje, a escrever o Breve Catecismo, escrever e ler. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes, melhor dizendo. Primeira, fala sobre a Bíblia. A segunda, sobre Deus, que nós estamos estudando. Terceira, salvação objetiva. Quarta, salvação subjetiva. Quinta, vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, igreja. Oitava, escatologia. A segunda parte, que trata sobre Deus, tem 4 capítulos. Nós vamos encerrar a segunda parte hoje. Capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade, nós já estudamos.
3, dos eternos decretos de Deus. 4, da criação, que foi a nossa última aula. E hoje, capítulo 5, da providência. Então, esse é o nosso assunto da escola dominical de hoje. Capítulo 5, a providência de Deus. Esse é um assunto muito bom para se estudar. No entanto, nós precisamos reconhecer que ele não é tão fácil e tão simples de ser compreendido. Então, o nosso assunto nessa manhã é falar sobre a providência de Deus. O capítulo 5 tem 7 sessões, então nós vamos estudá-las nessa manhã. Primeira sessão, o que ela faz? Ela aqui é uma referência à providência. Então veja aqui, eu vou colocar o texto e depois a gente vai analisar o texto mais detalhadamente. Diz assim a primeira sessão: pela muito sábia e santa providência, que é a palavra-chave da sessão, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, então veja, Criador com letra maiúscula, nós estudamos esse tema na aula anterior, o capítulo 4, da criação. Então, eles estão falando do Criador. Para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então veja, algumas coisas aqui precisam ser ditas. A providência de Deus tem a ver ou tem relação com a forma com que Deus cuida, com que Ele dirige todas as coisas. Nós podemos ver aí nessa primeira sessão, ou nesse primeiro parágrafo, alguns atributos de Deus que são destacados, como por exemplo, a sua glória, a sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia são alguns dos atributos que pertencem ao Senhor. Nós vamos falar mais um pouquinho dessa primeira sessão já já. Essas são as referências bíblicas da sessão. Você pode perceber que tem vários versículos. Nós não vamos ler todos eles, porque nós não teríamos condições e nem tempo para isso. Eu vou fazer uma seleção das 7 sessões. Eu vou ler alguns versículos de cada sessão para que nós possamos confirmar aquilo que estamos falando com o texto da palavra de Deus. Então veja, voltando para a primeira sessão, a pergunta é o que ela faz? E eu deixei em amarelo algumas palavras para responder a nossa pergunta. Então, pelo menos 4 coisas a providência de Deus faz. Então veja, Deus na sua providência, dizem os teólogos de Westminster, ele sustenta, dirige, dispõe e governa. Então, o que a providência faz, nós poderíamos destacar essas 4 palavras. Deus sustenta todas as coisas, todas as ações das criaturas, desde a maior até a menor. Então, ele sustenta todas as coisas. Ele é o Criador, o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. O nosso Deus, ele cria tudo e ele sustenta. A segunda palavra é dirige. Ele dirige todas as coisas da maneira como lhe apraz, da maneira como lhe satisfaz. Ele dirige. Terceira palavra, dispõe. O dispõe aqui tem a ver com a maneira com que as coisas se sucedem, que elas acontecem. A disposição para que elas aconteçam. E a última palavra, governa. Deus governa todas as criaturas, os crentes, os ímpios,
homens grandes, homens poderosos, servos, escravos, todos são dirigidos pela mão da providência de Deus. Então, a providência é o governo, o cuidado, a forma com que Deus age sobre todas as coisas. Deixa eu exemplificar o que eu estou falando com versículos. Vejamos duas referências. Nós temos aqui a primeira, Salmo 135, 6, diz o salmista: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, notem a palavra que está em amarelo, fez. Tudo quanto o Senhor quis, o que lhe aprouve, o que Ele desejou, Ele fez. Todos os lugares, em todos os ambientes. Então, o salmista diz, Ele fez tudo nos céus, na terra, no mar e nos abismos. Então, você vê aí a mão da providência, a mão do Criador com letra maiúscula, conforme nós destacamos no texto da primeira sessão. Outro versículo que nos ajuda aí a ver o que a providência faz. Neemias 9,6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Percebam, mais uma vez, aqui lá em Neemias 9, você tem a oração de Neemias, uma oração de confissão, de intercessão pelo povo, e no versículo 6, ele novamente se harmonizando com o Salmo 135, 6, ele diz que o Senhor fez, o Senhor criou todas as coisas, na terra, no mar, no céu, enfim, em todos os lugares. E além de ser o Criador, Ele preserva. Então veja essa palavra que está em amarelo. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, o que ela faz? Nós vimos aquelas palavras, Deus, na sua providência, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, desde a menor a maior até a menor. Segunda sessão, as formas do decreto de Deus. É o resumo. Então vejam, a palavra-chave é decreto. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Deixa eu explicar duas palavras importantes aqui na segunda sessão. A primeira palavra é presciência e a segunda é decreto. Só para que você entenda, se você não está familiarizado, por exemplo, os dois sistemas doutrinários sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, os calvinistas e os arminianos, eles usam bastante essas duas palavras. O arminiano vai dizer que Deus elege, que Deus salva com base na sua presciência, ou seja, Deus prevendo que a pessoa creria, Ele elege, Ele salva. Então eles gostam bastante dessa palavra presciência. Pré é antes, ciência é de conhecimento, então seria o conhecimento antecipado de Deus. Os arminianos vão usar bastante essa palavra presciência. Os calvinistas, por sua vez, usarão a palavra decreto. Então, nós não negamos as duas palavras, ambas estão ensinadas na palavra de Deus. No entanto, os teólogos de Westminster foram cuidadosos no texto ao dizer
você pode ver aí na segunda linha que a causa primária é o decreto e não a presciência. Deus salvou homens e mulheres pelo seu decreto e não pela sua presciência, propriamente falando. Claro que Deus sabia quem creria e quem não creria, no entanto, a causa primária é o decreto. Deus decretou todas as coisas. Então, só para familiarizar você um pouco com essas duas expressões, presciência e decreto. Calvinistas e arminianos falam sobre elas. Aqui você tem as referências bíblicas da segunda sessão. Nós também não vamos ler todas elas, mas daqui a pouco eu selecionei alguns versículos para a gente ler. Voltemos então para a segunda sessão. Vamos ver as formas do decreto de Deus. Como é que Deus decreta? Então você pode ver aí as palavras que eu deixei em amarelo. Quais as formas que Deus decreta? Então você pode ver aí a primeira palavra, imutável. Ele decreta de forma imutável. O que ele decretou está decretado. Vai acontecer. Como diria uma vez um colega meu, me falou, né? Haja o que hajar, haja o que houver, vai ser do jeito que Deus falou. Então, o decreto, a primeira forma é de forma imutável. Que ele falou, que ele decretou, vai acontecer exatamente como ele assim o desejou. A segunda forma é infalivelmente. Não vai falhar o seu decreto, vai se suceder da maneira como ele desejou. A terceira palavra, necessária ou necessariamente vai acontecer. Quarta palavra, livre. Ele o fez porque ele é Deus, ele é livre, ele não tem que dar satisfação a ninguém, ele não tem que prestar contas a ninguém. Então, é a quarta palavra. A quinta, contingentemente, de forma contingente. Eu vou explicar isso melhor com versículo. Então veja aí duas referências. Atos 2, 23, nós temos aí um versículo que nos ajuda a entender essa questão. Diz o texto, sendo este aqui é Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O apóstolo Pedro é quem está dizendo essas palavras. Ele está falando isso lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ele está pregando. Alguns estão dizendo que por conta do dom de línguas, das línguas que eles estão falando, alguns estão dizendo que eles estão embriagados. Pedro diz que não, eles não estão embriagados. Aí ele começa o seu sermão, o seu discurso. E ele vai trazer aqui essas duas realidades aqui. Veja, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio, ou desígnio é vontade, pela vontade e pela presciência, pelo conhecimento de Deus, vós o matastes. Então, nós temos aqui as duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Onde está a soberania de Deus? Está na palavra desígnio ou vontade. A soberania de Deus é revelada aqui. Onde está a responsabilidade humana? Na palavra vós. Sendo Deus soberano, tendo designado e tendo presciência ou conhecimento antecipado dos fatos, aí vem a responsabilidade humana. Vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Mais um texto aqui, olha que interessante, 1 Reis 22, 34. Esse texto fala sobre o rei Acabe. Veja só o que diz o texto. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, Acabe, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Agora veja que o narrador
lá de 1 Reis 22, diz assim: um homem pegou o seu arco e jogou ele, e atirou o arco ao acaso, por acaso. E sabe o que aconteceu? O arco atingiu o peito, o coração do rei Acabe. Esse arco, o arco dele, a flecha dele, que ele jogou por acaso, atingiu o rei Acabe. E ele foi ferido, ele pediu ao cocheiro para tirá-lo da batalha, me tirem do combate porque eu estou gravemente ferido. E o rei Acabe vai começar a sangrar e ele vai morrer. Ele morreu para se cumprir a profecia de Micaías. O profeta Micaías disse: Acabe, não vá. Lembra a história? 400 profetas estão dizendo que ele deveria ir para a batalha. Micaías disse: não vá para a batalha, porque você vai perder. E aí, entre aspas, por acaso, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel. Então veja, não há acaso para Deus. Esse acaso é uma concepção do narrador, do escritor bíblico, mas nós vimos na primeira sessão que Deus controla todas as coisas, todas as ações das criaturas, desde a maior até a menor. Então, jogar um arco e flecha para cima e atingir o coração do rei não é fruto do acaso, é fruto da providência de Deus. E foi assim que o rei Acabe acabou morrendo nessa batalha. Terceira sessão, das 7. Isso aqui é interessante. Os meios da providência. Então, a palavra-chave é meios. Isso aqui é muito interessante. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Daqui a pouco a gente vai falar o que são esses meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então, vamos considerar aqui algumas coisas. Essas são as referências bíblicas da terceira sessão. Se você desejar, você pode pausar o vídeo e ler todas essas referências. Eu fiz uma seleção de alguns versículos. Voltemos então para a terceira sessão. Meios, a palavra meios seria as formas, as metodologias utilizadas por Deus para cumprir os seus propósitos, para cumprir a sua providência. Eu deixei essa palavra aí, eu inseri uma cor nova, a verde, para enfatizar o seguinte. Veja, eles começam dizendo assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, bom, quem me conhece sabe que normalmente eu estou citando as conjunções adversativas da língua portuguesa. São 5. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, veja, todavia é uma das conjunções adversativas da língua portuguesa. O que os teólogos estão dizendo é: Deus empregou meios ordinários para realizar os seus propósitos. Agora veja o que eu deixei em amarelo. Mas todavia, ele é livre para operar sem eles, eles são os meios, sobre eles, os meios, ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Deixa eu mostrar os meios que Deus utiliza para realizar a sua vontade. Veja aí uma referência bíblica. Isso aqui vai deixar claro para nós. Atos 27, versículos 24 e 31. Paulo está indo para Roma. Ele pegou um navio e está indo para Roma. A viagem não está tranquila. Agora veja o que diz esses 2 versículos aqui. Atos 27, 24 e 31. Dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, o imperador romano. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Veja, Deus disse que
para Paulo: olha, Paulo, eu estou garantindo a você, e aqui eu não sei se você já parou para prestar atenção nos detalhes lá de Atos 27, nesse navio existem 276 pessoas que estão indo em direção a Roma. E aí a viagem não está tranquila. Num determinado momento eles já estão há 14 dias sem ver a luz do sol. E aí Deus aparece para Paulo numa visão e diz: Paulo, todos vão chegar vivos lá em Roma. Eu te dei, o texto diz assim, por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Agora veja as duas palavras que estão em amarelo aqui: navegam e bordo. Quais são os meios que Deus está utilizando para cumprir a sua providência aqui? Os meios o meio aqui, melhor dizendo, é o barco, é o navio. Deus está dizendo assim: olha, todo mundo vai chegar bem lá em Roma, as 276 pessoas, mas vocês precisam de uma coisa: permaneçam a bordo, permaneçam no navio. Se vocês não permanecerem dentro do navio, vocês vão perecer. Então, o meio aqui que Deus está utilizando é o navio. E o texto vai terminar, e você pode ler depois, que o navio se despedaça e eles chegam em tábuas, em pedaços de madeira, mas eles vão chegar sãos e salvos pela graça de Deus na ilha chamada Malta. Então, o meio aqui é o navio. Mas o texto diz que Deus cumpre a sua providência com os meios, sobre os meios ou contra os meios. Deixa eu dar um exemplo aqui de contra os meios. Por exemplo, não está no texto aqui, mas eu estou me lembrando, Daniel capítulo 3. Os amigos de Daniel estão na fornalha de fogo. Foram lançados lá porque não quiseram adorar o imperador Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. E eles são jogados na fornalha. E veja, o fogo não queimou aqueles rapazes. No caso de Daniel 6, Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões não mataram Daniel. Então veja, Deus na sua providência providencia meios, mas todavia ele age com eles, sobre eles ou contra eles. Veja que o fogo que queima não queimou os amigos de Daniel. Os leões que comem carne, que são carnívoros, não matou Daniel lá. Deus o preservou na cova dos leões. Um outro exemplo que me ocorre aqui com relação a sobre os meios é Eliseu. Uma vez Eliseu estava num rio e diz, alguém perdeu o machado, e ele diz: onde que você perdeu o machado? E alguém mostrou para ele e ele fez um machado flutuar. Então veja, não é comum machados flutuarem. Então Deus age com os meios, sobre os meios e contra os meios. Fogo que queima, querendo Deus, não queima. Normalmente ele vai queimar, mas dentro da providência de Deus, isso não vai acontecer. Quarta seção. O que ela manifesta? Ela, a providência. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até à primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Aqui você tem as referências bíblicas da quarta sessão. Nós vamos fazer uma seleção de alguns versículos. Voltemos aqui para analisar algumas questões. O que a providência, manifesta? A providência de Deus manifesta os seus atributos.
alguns dos seus atributos, não todos. E os teólogos vão destacar aqui pelo menos 5 desses atributos. Eu deixei em amarelo aqui. Então, a providência manifesta a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Não há limites para o seu poder. Segundo atributo que é destacado, a sabedoria. Sabedoria inescrutável, que nós nem conseguimos entender. Diz o profeta Isaías no seu livro que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são mais altos do que os nossos e nós não os compreendemos por causa da nossa mente limitada. Terceiro atributo que a providência manifesta é a bondade infinita de Deus. Deus é bom, Deus é bondoso para com as suas criaturas, para com a criação. O seu caráter, um de seus atributos, é a sua bondade. Você vê aí no final da quarta sessão mais 2 atributos que são destacados: Santíssimo e Justíssimo. Então, sobre o Santíssimo, Deus é santo, completamente santo. Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz que os serafins adoravam a Deus, que a música que eles entoam é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. E o quinto e último atributo que a providência manifesta é a justiça de Deus. Deus é justo em todos os seus caminhos. E o final do texto diz: não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Vejamos 2 referências aqui. Atos 4, 27 e 28. Veja só o que é dito aqui. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então veja, novamente os apóstolos estão falando dessa delicada doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Veja as palavras que estão em amarelo. Ajuntaram nesta cidade, naquela semana que as pessoas crucificaram Jesus, todo mundo se juntou. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, as autoridades judaicas se reuniram para crucificar, para condenar o Senhor Jesus. Agora vem a parte difícil no versículo 28. No entanto, eles fizeram tudo isso, todos se reuniram, diz o versículo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Difícil isso, complicado entender, em que pecadores se ajuntam, pecadores dizem: crucifica-o, solte Barrabás. No entanto, tudo aquilo que está acontecendo é do propósito de Deus. Deus predeterminou aquilo, Deus decretou aquilo. Alguns teólogos vão dizer que Deus decretou permitir tudo aquilo. E aí a quarta seção diz: no entanto, Deus não é o autor do pecado e nem violentada é a vontade da criatura. Segunda referência, 1 de João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então veja, as palavras que estão em amarelo: carne, olhos e soberba têm uma procedência mundana e não do Pai. Quinta seção, a permissão das tentações.
Em outras palavras, por que Deus permite as tentações. Veja o texto aí, a palavra-chave é deixa, que está em amarelo. O muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção de seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, a torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Aqui você tem todas as referências bíblicas da quinta sessão, então voltemos a elas. Então você pode ver aí as palavras que estão em amarelo, a permissão das tentações, porque Deus permite ou porque Deus deixa. Aliás, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus deixar ele livre, deixar que ele faça o que ele quer, o que ele deseja. É como se Deus soltasse as rédeas, as cordas e dissesse, você pode fazer o que você quiser daqui para frente. Sabe o que ele vai fazer? Infelizmente, com as rédeas soltas, ele corre um sério risco de se matar. Se ele fizer isso, se Deus o deixar sozinho. Veja as palavras que estão em amarelo, mostra o objetivo dessa permissão. Primeira palavra, castigá-los. Então, Deus deixa para castigá-los dos pecados ditos aqui anteriores. Segundo, conhecer o poder oculto da corrupção, ou seja, para que o ser humano tenha uma noção de quanto mal e pecaminoso ele é. Então, para que ele conheça a sua corrupção. Terceiro, para que eles sejam humilhados. Então, Deus, quando ele deixa os homens fazerem o que eles bem querem, bem entendem, é para humilhá-los, ok? Então, vamos seguir aqui. Nós já vimos três coisas, agora tem mais três. Animá-los, vigilantes e fins. Deus permite também para nos animar a depender dele. Nós dependemos do Senhor. Nós somos salvos pela graça. Nós vamos agradar ao Senhor pela graça. Não é pelos nossos méritos, porque somos bons, porque temos os nossos merecimentos. Não é isso. Então, é para nos animar. Quinta coisa, para que sejamos vigilantes. Vigilantes. Ele deixa que caiamos para que retornemos arrependidos e nos tornemos mais vigilantes, para que o obedeçamos e sigamos os seus caminhos. E a última palavra, fins. Para outros fins justos e santos. Quando ele deixa, é para que nós nos animemos, que nós voltemos, nos tornemos vigilantes e para outros fins justos e santos e que produzem a glória do seu nome. Referência bíblica, Deuteronômio 8:2. Veja só, esse versículo ilustra muito bem aquilo que nós acabamos de falar. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, veja, para te humilhar, amarelo, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então veja, durante 40 anos Deus lidou com aquele povo no deserto, para, segundo o versículo, humilhar, provar e saber o que é que estava no coração deles, se eles guardariam,
se obedeceriam a Deus ou não. Sexta sessão e penúltima. O que Deus faz com os ímpios? Então, veja, a palavra-chave aí da sessão é ímpios. Vamos ver o texto aqui. Quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça, pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que, por sua corrupção, tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então você tem as referências bíblicas da sexta sessão, bastante texto, vários versículos, você pode conferir se quiser. Vamos analisar aqui algumas coisas. Então veja o que está em amarelo. O que Deus faz com os ímpios. Veja o que eu destaquei. Primeira coisa, Deus cega. Deus os cega para que eles continuem andando em seus próprios caminhos. Isso aqui é difícil para a nossa razão, para a nossa compreensão humana. Segundo, ele endurece o coração, endurece. Lembram-se de Faraó nas pragas lá do Egito? Se você ler atentamente o livro do Êxodo, você vai perceber que tem horas que é o coração de Faraó que está duro, mas tem horas que é Deus que não deixa Faraó deixar ir o povo. Não sei se eu fui redundante, mas essa é a ideia. Deus não deixa Faraó deixar o povo ir embora. Terceira palavra, Deus recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados. Quarta palavra, tira. Deus tira os dons que eles já possuíam. Então veja, 4 coisas no slide anterior, aqui mais 4. Deus expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. Quinta coisa, entrega. Isso aqui, como nós falamos agora há pouco, é muito complicado. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano, repito, é Deus entregá-lo à sua própria vontade, para que ele faça aquilo que ele bem deseja. Sétima palavra, mundo. Eles ficam sujeitos às tentações do mundo. E a Bíblia é clara em dizer que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a oitava palavra, Satanás, entrega ao poder de Satanás. E estar debaixo do seu poder não é uma boa autoridade e também, tampouco, uma boa liderança. Então, essas 8 coisas, o que Deus faz com os ímpios, os reprovados, aqueles que não foram contemplados pela graça do Senhor. Veja como é difícil isso, mas é o que eles acabam dizendo aqui. Referência bíblica. Veja esse texto, como ele é complicado. Segundo Reis 8, versículos 12 e 13, fala sobre um homem chamado Azael. Veja, aqui tem 2 pessoas conversando, Eliseu e Azael. Vamos ver como se desenvolve a conversa. Então disse Azael, por que chora o meu senhor? Eliseu está chorando diante de Azael. Ele respondeu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Notem a palavra mal. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre
de suas mulheres grávidas. Veja que esse Azael é mau, hein? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Azael é servo de um rei sírio chamado Ben-Hadad. E aí, o Ben-Hadad mandou Azael conversar com Eliseu. O Ben-Hadad estava doente. E o Azael chega para perguntar: o rei vai ficar bom ou vai ficar curado ou vai morrer? E aí Eliseu dá a resposta. Veja, Azael é um servo do rei. Mas aí Eliseu começa a olhar para ele, começa a chorar, porque diz que o Azael vai fazer todos esses males aqui. Vai tocar fogo nas fortalezas, vai matar a espada, vai esmagar os pequeninos, vai rasgar o ventre das mulheres grávidas. E veja como esse Azael é mau. Então Eliseu chora diante dele. Deus está mostrando que Azael, que é um servo, se tornará rei. Veja a resposta do Azael. Interessante. Tornou Azael: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então ele veio atrás de uma resposta: o Ben-Hadad vai ficar curado ou vai morrer? O Eliseu disse assim: o Ben-Hadad vai morrer. E aí, quando ele volta para o seu país, na verdade o Eliseu falou, ele vai ficar curado. Quando ele volta para o seu país, o Azael matou o rei e assumiu o reinado. Veja como ele era um homem mau, um servo mau. Esse é o ímpio, esse é o ímpio. É provável que Azael tenha voltado para casa, para sua terra, a Síria, e pensando naquilo que Eliseu falou: você vai ser rei, você vai matar as pessoas, vai abrir o ventre de mulheres grávidas. Ele pensou, e quando ele chegou lá, ele foi dar o recado para Ben-Hadad, e ele matou por asfixia, matou sufocando o rei Ben-Hadad, e se tornou rei da Síria. E a história vai mostrar que o Eliseu estava correto. O choro de Eliseu estava correto, porque o Azael fez todas aquelas coisas que o profeta tinha acabado de falar. Esse é o ímpio, diz a penúltima sessão do capítulo 5. Finalmente, chegamos na 7ª sessão, a extensão da providência. Quem ela atinge? Só para nós fecharmos, a sessão é pequena, o parágrafo. Os teólogos dizem o seguinte: como a palavra-chave é providência, você pode ver que ela aparece 2 vezes no texto. Como a providência de Deus se estende em geral a todas as criaturas, assim, pois, de um modo muitíssimo especial, essa mesma providência cuida de sua igreja e tudo dispõe a bem dela. Aqui você tem as referências bíblicas da 7ª sessão. E voltemos aqui então, veja, a extensão da providência. A extensão é quem a providência alcança. E você tem aí 2 grupos, que eu deixei em amarelo. A palavra criaturas e a palavra igreja. Então, Deus na sua providência, ela na sua extensão, alcança todas as criaturas. Crentes, ímpios, servos de Deus, não servos, todas as pessoas indistintamente. A providência é sobre todas as criaturas. E também a providência atinge de uma maneira especial, de um modo muitíssimo especial, dizem os teólogos, a sua igreja. Vejamos 2 referências que mostram a extensão da providência. Efésios 1:22, Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, vejam a palavra que eu deixei em amarelo, coisas. A providência de Deus atinge todas as coisas, atinge todas as criaturas. E agora, de um modo especial, a providência atinge a
igreja. Veja aí a palavra em amarelo, igreja. Mateus 16, 18 diz assim, Jesus falando para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A providência de Deus se estende para a sua igreja. De todos os séculos, de todas as eras, de todos os tempos, Deus cuida da sua igreja e ela, portanto, abrange as criaturas e a igreja. Muito bem, esse era o capítulo de hoje, capítulo 5, a providência de Deus. Veja que é um assunto fantástico, importante, excelente de ser tratado. Ao mesmo tempo, não é simples nós falarmos sobre ele, mas o fato é que a providência de Deus está presente na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Por exemplo, me ocorre aqui um texto, eu já falei sobre ele, sobre José do Egito. Lembram-se que ele vai para o Egito, que tem a fome, a sua família vai para o Egito, e ele consegue num determinado momento da vida dele dizer, olha, foi a mão, ele não usa essa palavra providência, mas a gente pode ver que a mão da providência trouxe vocês aqui, para que vocês não morressem de fome. Deus, eu vou sustentá-los, porque Deus, na sua providência, tem nos sustentado. Se ficou alguma dúvida, você pode rever, pode estudar novamente esse fascinante capítulo da Confissão de Fé. Próxima aula, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos iniciar a terceira parte, terminamos a segunda hoje, terceira parte que fala sobre salvação objetiva. Essa terceira parte tem 4 capítulos, são esses. Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. 7, do pacto de Deus com o homem. 8, de Cristo, o mediador. 9, do livre-arbítrio. Então, a salvação objetiva abrange esses 4 capítulos que nós trataremos em ocasiões futuras. Então, semana que vem eu trouxe essa imagem aí, ela é bem sugestiva, você já deve estar pensando aí, mas pastor, não era uma maçã, eu sei, calma, o texto diz que era um fruto. A gente vai discutir isso aqui depois, não era uma maçã. Você tem uma maçã, uma cobra, uma serpente, essa imagem que ficou tão consagrada aí ao longo da história. Então, semana que vem, se Deus quiser, capítulo 6, a queda do homem, é o nosso próximo assunto. E diga-se de passagem, essa maçã está muito bonita, muito suculenta, mas a gente trata dela na semana que vem, se Deus quiser. Por hora, eu quero encerrar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela aula que tivemos, pela sua providência na nossa vida, providência na sua vida, na minha, na nossa igreja, na nossa família, no nosso país. Deus, na sua providência, tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela aula que tivemos, por esse assunto tão fascinante, a providência de Deus. Ao mesmo tempo que fascinante, difícil de entender, não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo tão claro e tão cristalino o ensino da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque vemos a providência de Deus descrita e revelada nas páginas da Escritura. E nós podemos ver isso também na nossa vida. Quando situações nos acontecem, eventos nos sobrevêm, mas em tudo nós vemos a mão da providência de Deus cuidando de cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela aula que tivemos, pelos aprendizados. Vimos que o Senhor sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, desde a maior até a menor.
Te louvamos pela tua graça e pedimos que o Senhor nos dê um domingo abençoado, um dia na tua presença, que o glorifiquemos nesse dia e que o vivamos para a glória do teu santo nome. Cuida de nós, ó Deus, nos abençoa, tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé em ti, dirige os nossos passos e que vivamos conforme a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, por acompanharem a nossa aula. Desejamos um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.